LFZ Consultoria, porque o agronegócio é o nosso negócio. Vamos lá, seja bem-vindo a mais um programa de podcasts e entrevistas do Agrocanal LFZ Consultoria, um canal feito para você que gosta do agronegócio. Estamos voltando aí depois de um período de recesso, retomando aí para LFZ Consultoria, vivendo o agronegócio com você. Né? E hoje, moçada, nós estamos aqui com um dos ícones do mercado, meu contemporâneo de Ciba-Geigy, né? Ciba-Geigy que com as suas funções é a Singenta de hoje, uma empresa fantástica aí, onde a gente pôde aprender muita coisa. Estou aqui com o Carlos Gajardoni. O Gajardoni trabalhou aí por 16 anos na Singenta, boa parte deles, né, dedicados ao RH, depois esteve no grupo AgroSem, 4, 5 anos, AgroGalaxy, mais um tempo, e hoje completando aí seus 4 anos como CEO, né, da Andermatt. E nesse tempo que ele trabalhou aí, muitas especializações em RH, em business, em pessoas, né? Então, uma pessoa extremamente experiente que pode passar para hoje, aí para nós, vários insights aí do agronegócio brasileiro. Carlos Gajardoni, seja bem-vindo ao Agrocanal LFZ Consultoria, meu amigo. Pois, Gorda, é um prazer estar aqui, estar falando contigo. Na verdade, um ícone, né? Me apresentando como ícone, eu fico até sem jeito, né? Pelo contrário, né? Ao mestre com carinho, eu já dizia, no Sidney Poitier há muitos anos atrás, né? Então, obrigado aí pela deferência, te agradeço enorme. E é uma coincidência, né? Você saindo no último ano de Ciba-Geigy e eu entrando no último ano de Ciba-Geigy. Então, é muito É, interessante isso, né? eu Uma saí. curiosidade muito legal. O mundo é pequeno, né, moçada? Vocês não sabem, mas É, o Gajardoni é. tem outro Gajardoni que é o irmão gêmeo dele, cara, que é o Roberto Isso Gajardoni, o aí. Beto, que trabalhou comigo na Monsanto. Se você olhar os Aham. dois assim, você fica, ué, quem é quem aqui, né? Então, uma coisa você não erra. Se você chamar o cara de Gajardoni, você acerta os dois. Então, hoje aqui nós vamos trabalhar com o Gajardoni, né? Boa, escuta, é verdade. É bom até falar, galera. Realmente, o meu irmão gêmeo, né, o Beto Gajardoni, ah, trabalhou comigo 8 anos na Singenta, depois saiu para Monsanto lá, por trabalhar com esgoda, ficou um tempo na Monsanto. E hoje, você acredita, Esgoda, que ele está em biológico? Você acredita nisso? Esse mundo é Ele, pequeno, ele, né? Ele estava na esse mundo é microxisto, muito né? louco, cara. Ele estava na Microxisto e agora está numa empresa israelense, chama Groundwork, uma empresa líder global de micorrizas, e ele veio para tocar a operação do Brasil. Uma coincidência muito, Porra, muito legal isso aí, ser né, cara? concorrente do irmão é sacanagem, né, meu? Nós seremos. Você sabe que em biológico, me perdoe, nós podemos ser concorrentes, nós não podemos ser contracorrente. Quem é contracorrente está morto. Então, Perfeito, colaboração, usar, porque biológico é um mundo novo, né? É um maravilhoso mundo novo. Nós vamos falar depois disso, tem muita com picaretagem, certeza. né? Muita besteira sendo falada, mas assim, para as grandes empresas sérias, globais, tem uma pegada de construção que é colaboração. Então, ele vai ser meu parceiro colaborador aí, É, em algumas coisas, e a gente vai juntos. Mas, galera, tem dois, tá? Então, quem conhece um, conhece o receba o outro. meu abraço, vai. O importante na esgoto é deixar um rastro bom. É isso aí, Rastro cara. bom não atrapalha o irmão. É isso aí. E o mundo dos biológicos, como você falou, ainda tem muito a crescer, vem muita novidade por aí no mercado, Ah, né? Mas hum, fala uma coisa para hum, nós, cara. Como é que hum, surgiu aí essa aptidão tua aí, hum, Gajardoni, para hum, fazer hum, hum. agronomia, cara? Da onde surgiu isso aí? Como é que foi? Ah. Os dois irmãos agrônomos, né? Então, né? E também tem essa, né, Esgora? Fizemos a mesma faculdade, estudamos junto, né? Tudo isso. Mas a agronomia veio, é um pouco da região, né? Eu sou de Bela Vista do Paraíso, né? Londrina pertence à grande Bela Vista do Paraíso, né? Então, a Aí gente, foi para a quebrar. gente aí quebrou, né? Mas, enfim, a gente vem de uma região onde o agro tem uma força. E a minha família, meus tios, tinham uma revenda muito lá atrás, muitos anos atrás. E isso puxou um pouco da veia do negócio, né? Eu estava desde criança, meu pai era sócio de alguns negócios, então a gente estava muito envolvido com esse negócio dos tios, do meu tio especificamente, que era meu padrinho, e trabalhava com isso.
tinha uma revenda, tinha uma bordoeira e tal, e a gente ficou desde criança juntos. E aí, quando chegou, foi natural caminhar. Diria para você que, se você falar assim, você é aquele agrônomo clássico, né? Eu gosto de gente, gosto de negócio. Então, você fala, você pode fazer arquitetura? Quem sabe? Se tiver negócio, tiver gente, eu vou gostar. Então, é um pouco disso. Mas daí que foi a agronomia. É um pouco disso, desse caminho meio natural entre a região, a família, e a gente acabou cursando o mesmo curso, eu e meu Vocês irmão. Então, fizeram o foi mesmo bem legal. curso na mesma faculdade, mesma turma ou não? Fizemos na Universidade de Londrina, os dois. Pô, isso aí era Entramos bom, né, juntos e cara? tal. Quando o cara queria colar, um ia no banheiro, o outro tava fazendo uma prova, todo É, mundo igual. então. Você sabe que tem histórias muito, muito loucas de ser gêmeo nisso, né? Ah, Histórias profissionais e histórias também da universidade. Ah, na minha formatura, olha que coisa louca, né? Na formatura, eu tinha que perder umas aulas que eu tinha passado no concurso, né? De trainee da Dubos Trevo, que hoje é Iara. E eu precisava ir para Porto Alegre, mas como que eu faço para perder aula, né? E meu irmão foi alguns dias lá, como eu você fazia tá as provas. brincando Aí também, comigo, cara? não, aí também é muito sacanagem, né? Mas em algumas vezes, meu irmão foi lá e presente e ir embora para não ter risco, né? E, e a gente Saía passa cada rapidinho. uma, né? Sair rapidinho e sempre é vida, né, cara? A gente passa, né? Quando ele foi trabalhar na Monsanto com vocês, lá ele trabalhava com o Márcio Santos nessa época, na distribuição. Sim. E tinha feira lá de baixo, da Não Me Toque, né? Expô Direto. E eu fui no aviãozinho, que era um aviãozinho pequeno que ia para lá, e todo mundo, Monsanto, ele tinha acabado de entrar, não sabiam que tinham dois. E eu, camisetona assim, gente, né, meu irmão? Os caras olhavam para a cara dele assim, pô, o coordenador do negócio mudou de lado. E eu botei terror, pedi demissão, botei terror. E Ai, ai, chegando lá, ai. tem que explicar quem era, né? Enfim, coisa Olha, de gênio, cara, né? dá pra escrever Coisas um coisas livro, de hein, meu início. irmão? Dá pra escrever um Não, acho que livro. vamos, temos que escrever. Temos que escrever, com certeza. Você Temos que sabe que escrever. eu tô juntando histórias, né, cara? E eu vou pôr a Aham, história aí agora dos irmãos Gajardoni, porque eu quero escrever um livro, cara. Não é para contar certo. minha passagem nem nada, eu quero É, é, contar os causos do agro aí, porque nesses 40 anos meu é, aí, cara, tem muita história pro cara dar risada tem, mesmo, né? Como esse tipo de tem, história aí, né? Mas me é. conta uma coisa, você se Ah, formou e foi para onde, cara? hum. Foi fazer o quê? Então, quando eu me formei, você vê, antes de formar, né? Essa que foi o problema do irmão ir na aula. Antes de formar, a Dubos Trevo tinha que hoje é Yara, tinha um programa de trainees muito robusto, muito importante. Eu lembro que nós fizemos prova, ele foi fazer comigo, né? Tinham 400 pessoas fazendo prova em São Paulo, no programa de São Paulo. E aí eu passei nessa grande concurso que era para ser trainee. E o Entendi. Beto ficou em quarto lugar. Não pôde entrar porque eram trainees, não podia entrar irmão, né? Não sei Ah, que lugar que eu passei, mas provavelmente na frente dele. E aí os caras falaram, vai você, e aí o Beto teve outra carreira, outro caminho. Mas eu comecei minha carreira logo depois de formado na Double Extremo como trainee. E foi maravilhoso, fiquei lá todo o programa, um pouco mais de um ano, e na sequência eu entrei na CIBA, na né, Ciba. como trainee também. É, Que a aí aquela visão, né? Trevo, Ah, tanto a Trevo pode quanto a falar. Yara aí são, pô, a empresa muito forte no agro aí, na parte de fertilizantes Ícones. e Ah, ah, nutrição, ah. né? Empresa de produtos e qualidade altíssima aí, brigando na ponta sempre aí com os concorrentes mais afiados aí, vamos dizer, né? E a formação, Esgoto, era muito interessante, porque uma coisa até brincando, né? Quando eu saí da Trevo e fui para a Ciba, né? Naquela visão de, ó, vou para a multinacional, programa de trainees da multinacional, o da Trevo foi 10 vezes melhor. É mesmo, 10 cara. não, 20 vezes. 20 vezes. Na Ciba, Tá o mesmo. trainee que era? Era o AT chique. Era o AT que já era funcionário, que pegava o carro financiado, que tinha 2 semaninhas com o Laurão, um monstro que nos deixou, infelizmente, o ano passado, Um né? pecado. E era isso. Né? E na Trevo eu fiquei 9 meses de treinamento. E na Ciba, na Singenta, 2 semanas. Então, assim, como a gente também tem muita percepção, né? É, Pô, vou lá que lá é sabe, melhor, né? eu, assim, eu tenho um carinho muito grande, né, pela Singenta, que é a Ciba de hoje, né? É, Me desculpa aí a Monsanto, a Pioneer, onde eu trabalhei, que foram é, empresas fantásticas, mas
Eu aprendi muita coisa na antiga Ciba-Geigy, viu? A parte comercial, né? Sim. Não é para menos É, que essa turma aí rodava sempre em é. primeiro e roda ainda em primeiro, né? Então, Uhum, muito diferenciada e tal. Então, tem muita uhum, história lá. É uma empresa que eu guardo no uhum, coração. Inclusive, esse treinamento que eu faço hoje, que é o uhum, treinamento de uhum, vendas, que foi o que uhum, você fez lá atrás, que acho que devia uhum, ser ainda uhum. com o Martins, né? Que era o Ó, Zé Rui, Zé Rui, Martins e Zé que Rui. Martins Uhum, Zé Rui, os dois chamava aham. CTTV, lembra disso? Curso Técnico de Táticas de Se eu te Vendas. falar, se eu te falar que eu virei instrutor na minha passagem pelo RH, eu virei instrutor de CTTV Na, e Ci- como fiz na, na, CPAE, na Singenta? na Singenta, eu virei instrutor de técnico de venda. E Cara, olha depois que fiz o CPAE, doideira. que era de apresentação, Sim, curso de prática de apresentações efetivas, que era o segundo. olha, Então, na cara, minha passagem, eu migrei pelo RH também. E quanta fui instrutor. história Cara, aí, né? imagina. É, Barbaridade, quanta história. E assim, ó, é, você é. se dedicou um tempo como RTV na antiga Singenta, você Hum. ficava onde, Sei. cara? Que cidade? Cara, eu entrei, eu fui enganado, na verdade. Foi um processo, eu preciso processar assim, gente, inclusive, porque eu entrei na minha carteira de trabalho, está aqui guardado em algum lugar, está funcionário contratado para Florianópolis. E Pô, no ia programa de comer trainee, ostra lá em Florianópolis, cara. calma, meu irmão, calma. No programa de trainee, você ia para São Paulo, ficava numa salinha lá, fazia o treinamento, depois te dizia para onde você ia. E eu entrei, podia ir para qualquer lugar. Campos de Júlio, né, São Borja, e aí vai. E eu estava lá, Florianópolis, os caras começaram a tirar sarro da minha cara. Eu falei, não pode ser, está tudo errado. E quando eu fui, meu irmão, o Jorides Bevilacqua, outro cara maravilhoso, Chorides. Joridão, ele morava em Campos Novos, ia mudar para Floripa, mas não tinha vaga. Então ele contratou uma marmita aqui, falando que era Floripa, e eu cheguei em Floripa, o cara falou, Campos Novos. Pá, E eu não consegui nem parar meu carro em não Florianópolis. deu nem pra tomar um banho de Olha que mar lá, cara. sacanagem. Ah, pelo amor de Deus. Tudo bem, vendia para HF, curti uns 2 anos pós-faculdade, né? Não deu. Então, minha primeira experiência foi lá em Campos Novos, Entendi. onde eu fiz amigos maravilhosos, fiquei 3 anos. Foi muito, muito, muito bom mesmo. E Impressionante, assim, você como é que aprende. surgiu essa Ah, oportunidade ou essa uhum, convocação, ou você mesmo uhum, também ficou a fim de se especializar um pouco em pessoas, RH, para ir para São uhum, Paulo e uhum. trabalhar na Singenta como RH? Como é que foi essa É, troca aí na tua carreira profissional? você, claro, claro. Você falou de uma coisa singenta e eu te falo, né? Hoje eu estou numa empresa que é a Andermatt, que também é suíça, que eu diria para vocês, agora, sem medo, e é duro falar isso, não parecendo ser arrogante, mas assim, 10 em cada 10 conflitos com o concorrente, a gente espera ganhar 8, né? Entendi, Quando eu estava na Singenta, cada 10 eu ganhava 5, porque os nossos produtos não eram os oba-oba-oba. O que a Singenta tinha de fantástico? Gente, formação, até hoje, né? estratégia, tinha e tem. Tinha e Até tem, hoje. né? Porque isso não morre. Então, mas É, eu quero dizer o seguinte: lá naquela época, a visão das pessoas na Singenta é uma coisa excepcional. Então, essa visão de olhar e tentar ser disruptivo, foi isso no Projeto Aliança, foi isso no Otto, foi isso em tantas coisas e fez isso no RH. Então, lá atrás, bem lá atrás, o Mauro Ribeiro, que era o diretor de RH, e depois o Guilherme Rino, eles falaram assim: o que é mais difícil? Porque o RH, entre nós, ninguém nos escuta aqui, né? Ninguém nos escuta. Nessa, né? Não tem muita gente ouvindo. Assim, ó, RH, 90% abraça a árvore e bate palma para o louco dançar, né? E quer ficar bom com o chefe, para todo mundo estar bem. E o cara falava: tem que ser disruptivo, tem que ter presença, tem que conhecer do negócio, tem que fazer a diferença no negócio para ser um bom RH. De tanto tentar transformar RH em negócio, esses loucos falaram: vamos tentar ensinar RH para um louco de negócio? E nesse ponto, e aí entrou o Dirceu Ferreira, o Rogério Larroque, o Irã Santana, o Mauro Barduco. Então, esses 4 exemplos que trabalhavam comigo no RH, todos eles estão em posições muito relevantes hoje no agro, e eram caras que não tinham medo de arriscar, como eu não tive. Então, eu estava muito bem no comercial.
O caminho era marketing. Não, mas ó, quem quer ir para RH nesse projeto piloto? Aí tiveram uns loucos que levantaram a mão, E né? você no meio. Heitor Trevisan. Então, vários loucos levantaram as mãos e falaram, querem aprender. E só que a imensa maioria ficou 2 anos, 1 ano, 2 anos. Eu gostei. E fiquei 10 em RH. Ah, Então, eu fiquei 10 anos em RH. Porque eu acredito, e como acredito hoje, que gente é disruptivo. agora Gente você, faz a diferença. agora você mexeu É. numa ferida que eu tenho que falar Hum. aí, né? Fala, meu irmão. Hoje, aonde eu vou fazer meus treinamentos aí, minhas consultorias, o Hum. cara vira para mim assim e fala: Esgoda, pelo amor de Hum. Deus, me arruma gente, me arruma uma pessoa, tô precisando de gente, meu time não tá de acordo com o que eu quero. Eu disse, mas Uhum. por que você não troca? Diz ele fala assim para mim, ruim com ele, Uhum. pior sem ele, eu não consigo achar gente. Puta, isso aí dói em escutar Uhum. isso aí. Sendo que a gente tem a impressão que lá atrás a formação que Uhum. a gente viveu, ela era diferente da formação de hoje, a cultura é diferente e parece que não sai mais gente, na Uhum. grande maioria, vamos assim dizer, para não ser injusto, Aham. né? Aquele cara Sim, que claro. fala que nem você, é para Campo de Julho, é Campos Novos, é para não sei aonde, eu vou, tô lá, eu vou, É. eu pego. Não, cara, não, depois das 6 eu não trabalho. Eu não sei, cara, eu tô achando assim que tá Uhum. muito, Uhum. mas muito Uhum. difícil de achar gente. Uhum. Você tem esse problema hoje na Andermatt também? Tenho muito, tenho muito. E todos nós temos que estão em posições que precisam montar times e criar o desenvolvimento. E a Esgoda tem algumas. Bom, em todos os níveis, tá? Eu estou no processo agora para diretor comercial, que eu já estou, né, há um tempo olhando. Então, quando a gente olha, de verdade, eu acho que isso tem um fator histórico, cultural, vou dizer assim, mas eu não quero eximir culpa. Tem muito bunda mole que exime culpa. Ah, não, agora a galera pós-Randap é assim. Não, não é assim. Né? Não acho que é assim. Ninguém acha que acorda querendo fazer a coisa errada. Eu acho que tem bons estímulos e maus estímulos para as pessoas fazerem o que estão fazendo. Então, vou dar um exemplo. Quando eu estava no Galaxy, lá tinham 400 vendedores, sem medo de ser feliz. Mais de 200 eram compradores dos clientes, e não, de fato, consultores. E aí começa, vim lá, e aí eu trago a culpa para os líderes. Porque é o seguinte, meu irmão, você vai contratar o cara, a primeira pergunta que você pergunta, de verdade, qual que é a sua carteira? Quem é seu cliente? Para quem você vende? Então, vamos dizer, os soft skills, que está ligado à competência do cara, o que ele pode ser, o que ele sabe fazer, o como ele transforma, como ele agrega valor, não está na baila. A gente começou a botar a carga se ele vai trazer 10 clientes que era do teu vizinho, ou se ele conhece quatro, entendeu? Então a gente tirou peso do que ele faz, ele como ele, e botou peso em coisas transacionais, que é qual o cliente que ele tem, qual o volume de venda que ele fez. O cara É, que é de adubo fala, o cara por exemplo, da Iara hoje, tira um cara da Mosaic. Ah, quantas toneladas você vendeu? Sabe, é um negócio o assim, cara quer comprar carteira. para carteira, velho. E aí você quer que o cara vire um star. Então, assim, Você eu acho sabe, que não dá para jogar a culpa nos caras apenas. Agora, adulto, toma decisão. O cara poderia se rebelar e falar: não, eu realmente tenho 200 toneladas, ou meu cara é biológico, né? Entrevistei muita gente. Ah, eu vendo 20 milhões aqui. Legal. Como? Para quem? Qual a tua metodologia? Como que você garante que o produto tenha? Bom, nossa, eu vou falar um pouquinho depois na Andremate. O nosso modelo aqui é geração de valor pela disrupção tecnológica, qualidade, etc, etc. Então, não adianta eu ocupar espaço de prateleira e tal. Mas, dependendo, eu vou buscar cara que tem essa competência. hoje Interessa, ele vende 20 quantos milhões, você tem no campo, 20 milhões, se é que você pode falar? Às vezes, pode. quantas pessoas Não, tem no campo hoje? temos nós temos somos pequena ainda no Brasil. 45 pessoas no Não é campo. muito pequena. E para gerenciar esses É, 45 hoje, vamos assim é, dizer, o gerente regional aí, você tem hum, quantos? tem 5. 5. Por que que eu Hum, pergunto isso para você? Porque outro hum, dia, né, eu estava conversando hum, com uma pessoa e ela hum, tem a mesma linha de pensamento que eu.
Ela falou o Hum, seguinte: Esgoda, o grande problema hoje da área comercial hum, é como você falou, ela não está somente no cara que a gente contrata, e sim na forma que o líder está conduzindo ele. Então, a gerência média é, hoje, queira ou não queira, a chave para o o sucesso de gargalo. qualquer empresa. Se você tem bons gerentes, esse cara vai formar um time que é a cara dele. Quem é que falou um dia isso para mim? Né? Hum. Outro ícone do mercado que eu entrevistei, Paulo Cal, que você conhece Paulo, muito. É, conheço, conheço. Cal, Eu Cálculo ia, eu ia não. chutar o Juscelino. Paulo Cálculo me contratou, cara. Falou assim: Hum, Esgoda, vai hum, lá para Goiânia. Primeira vez que eu ia ser um gerente regional. Vai lá e monta teu hum. time. O teu time vai ser a tua cara. Se o teu time for ruim, o primeiro que eu vou mandar embora é você. Depois eu vejo o que eu faço com o time. Tá certo, Então, tá certo. essa gerência média também hoje aí, e talvez não seja só culpa da gerência média, ou até Hum, mesmo do hum, sistema e do jeito que a gente está trabalhando hoje, porque muitos hum, desses gerentes parece que não conseguem mais ir para o campo com o cara, ele fica o tempo inteiro em planilha, computador, aí tem o cara da hum. logística, o cara do não sei o quê, o Desculpa, meu cara do irmão. Você outro. desculpa. Você desculpa. Deveria conseguir. Coisas, coisas importantes você tem que ter tempo. Você desculpa. E eu Numa semana aprendi. de trabalho, você acha Imagina, Godá, que um gerente regional imagina. devia sair quantos dias para o campo com o RTV dele? Em uma Então, semana de trabalho. Ele vai dedicar o escritório quantos é, dias e quanto ele vai é, bater carreador junto com o eu cara aí, vou distribuição. dizer um pouquinho como eu preconizo aqui, né? Aham, No nosso modelo. A gente tem um negócio chamado Andermatt Way, ok. que é o jeitão da Andermatt. Que no AgroSei chamava jeito A, e no Galaxy continuou jeito A enquanto ele estava lá, né? Isso aí já faz 4 anos. Mas o que preconiza? Segunda-feira de manhã é a parte que você tem que pegar o BI, os painéis de gestão, o modelo de acesso, o CRM, as demandas que você tem ou coletou da reunião da semana anterior e trabalhar eu com os meus diretos, os diretos com os diretos deles, e aí vai a coisa descendo. Isso tem que percolar naquela segunda-feira. Esse é o dia de percolar e tomar tempo. Por exemplo, a gente tem 1 hora por semana, chama Hora do Conhecimento. A galera quer parar todo mundo. Vai parar naquela hora do conhecimento. Ah, quero parar na quinta. Eu sou guardião. Não. É a hora do conhecimento. Entra na fila. A hora do conhecimento. Tirou a hora do conhecimento? Não pare. Então, nós preconizamos segunda-feira como dia, que poderia ser qualquer dia, mas enfim, para ter o que a gente chama de Andermatt Way, alinhamento cultural, produto, estratégia, aí os regionais com os seus RTVs, e os RTVs saem com o dever de casa para alinhar com a distribuição e fazer a agenda da semana. Eu sou, né, novo há muito tempo. Eu acredito em coisas que fazem o ritmo, né? Não pode falar rotina, porque nego arrepia, o ritmo de vendas. Tem que ter ritmo. Então, a partir daquele modelo, o regional, e aí é uma coisa que cada um tem, eu tenho um conceito, Esgoda, de liderança em triângulo invertido. Eu trabalho para o meu time, os líderes trabalham para os profissionais, os profissionais trabalham para o agricultor. É assim que tem que ser. Não quer dizer que eu sou empregado do cara, quer dizer que eu sirvo a ele, e não ele me serve. Então, nesse modelo, a partir daí, o jeito tem que traçar a prioridade, e esses 4 dias, meu irmão, é botina, é rodar. Não tem desculpa. Ah, bom, evidentemente, eu estou sendo muito simplista. Por exemplo, ontem eu estava na reunião global para acelerar um produto que nós estamos discutindo globalmente. Então, eu não pude estar com o meu time, eu não pude dar o meu exemplo, de estar com o regional, de estar com o diretor, não pude dar o exemplo, porque eu tive uma reunião, hoje tive uma reunião também global, onde estava discutindo HF nos países do Sul, né? Que nós estamos brigando para tirar um pouquinho do conceito europeu, né? Tudo bem, então tem coisas que te demandam, mas eu preciso ter tempo para fazer as coisas. E cada líder tem que ter tempo para fazer as coisas. Então, meu irmão, um dia processo e modelo de gestão, um dia atividades que você tenha com a matriz, com o teu chefe, com etc., que é de você para cima. E, meu irmão, 3 dias É. é você para baixo. Eu É você para quem fico, depende de você. eu E fico pronto. contente, viu, cara, de escutar isso aí, Gajardoni, porque eu estou prestando uma consultoria para uma empresa, não vou citar o nome aqui Uhum. porque não vem ao caso, mas é uma Tá empresa bom? que tem aí uma média do teu time aí, tem 40 aí pessoas no campo aí, com 6
regionais e basicamente a Uhum. gente está fazendo o quê? Uma cartilha, né, cara? Como é que é o dia a dia de um gerente regional na semana? É o que você está falando. E, cara, não é por acaso que é um dia de escritório e 4 de bater botina, cara. Vai Lógico. sair com aquele cara que está mais precisando de você, com aquele cara que tem Uhum. um número maior para fazer, que nesse momento você tem que estar acompanhando Uhum. alguma coisa, vendo, Uhum. Uhum. implementando, né? Todas as Uhum. ferramentas que a companhia disponibilizou, esse cara tem que estar vendo se o time dele está implementando. É esse tipo de coisa que é Uhum. um dia a dia, um É, batidão. Até vamos falar simples, né? Mas daí o cara é, muitas vezes usa a bengala que, pô, eu tenho que ficar aqui é. porque é muita gente ligando para mim para fechar negócio pedindo desconto. Falei, puta É, a que gente se dá muita pariu. importância, né, Esgoto? A gente se dá muita importância, né? E É, os líderes tendem agora. E com a molecada geracional dizendo, tendo esse comportamento um pouco diferente, nem falo que é errado, é diferente. E, de novo, o líder tem que começar a dar o exemplo. Acho também que os líderes deveriam ter outras experiências, né? Eu, por exemplo, eu falei, quando você passa, por exemplo, como eu passei na vida, comercial, campo, né? A TV, treininho é campo, só campo. Comercial, liderar a equipe comercial, marketing, RH, até compras eu fui parte da minha vida. Quando o CEO falava, você vai ter que assinar a compra, eu não sei porra nenhuma, mas você vai lá para assinar a compra. Mas não sabia, mas vai lá. Alguém vai ter que assinar esse negócio, é a tua vez agora. Vai dando para as pessoas um pouco uma visão mais complexa, né? Então, eu acho que a gente deveria proporcionar esses caras, os gerentes, diretores, né, terem essa visão um pouco mais completa para não usar a desculpa verdadeira, que é essa, né? Se eu não tiver aqui, nada anda. Eu Se tive eu não fizer, nada anda. uma liderança também que também não vale a pena citar o nome nesse caso aqui, mas ela falava muito aí no diversity, né? Ou seja, no Uhum, diferente, no diferenciado, né? Só que ela fez um uhum, caminho, essa liderança fez um caminho inverso do seu. O seu uhum, falou o seguinte: vamos pegar aqui no tempo da Singenta o RH e vamos colocar uhum. alguém do agronegócio dentro do RH, né? Isso. E a outra pessoa falou assim: vamos trazer alguém. Eu acho que a ideia era boa, tá? Vamos trazer Uhum, alguém de outros mercados para trabalhar no agronegócio. Por exemplo, trazer um engenheiro civil para trabalhar, né, como um gerente regional do agro. É uma para coisa. cuidar da conta da agrária. Vamos trazer aqui, né, um gerente, um cara que é um Uhum, economista, né, ou trabalhou a uhum, vida inteira com a parte uhum, burocrática e de finanças para ser um RTV. Eu disse, cara, mas como é que esse uhum. cara vai regular uma plantadeira de milho, cara? Né? Então aí deu pau. Os Eu me cases de lembro. sucesso não foram muito grandes. Posso dizer Muitos. para você que a Uhum, gente não chegou a ter é, 20 ou 30% de efetividade ou cases de sucesso. Eu acho que até quando você pega umas outras uhum, funções que você não uhum. esteja tão ligado na parte agronômica, porque, porra, tanto o RTV quanto o gerente regional, eles estão bastante ligados na parte agronômica, né? É, É no dia a diferente dia. dos outros, né? Então eu Uhum. achei um pouco complicado isso aí, mas aconteceu, que nem diz o outro, e Eu voltou-se atrás, né? acredito, Luiz Gora, se isso pode acontecer se você tiver uma estratégia de produto, de acesso, etc., onde o cara vai ser um gestor de processos e um gestor de atividades. Beleza, né? Vamos entender isso. Você tem um puta DM naquela região que vai fazer isso, o teu distribuidor está consolidado, né? Os RTVs são sênior e vai estar um facilitador de processos e de sistemas e de recursos. Ó, mas na realidade não é essa. É, O dado de fato é que nós vamos ter, né? Nós sabemos disso. Eu tenho nas regiões, né? E eu falo um pouquinho de depende da estratégia, porque depende mesmo. Nosso modelo na Andermatt é poucos distribuidores, poucos distribuidores, porque como o produto é premium, alguém tem que batalhar por ele. Eu não tenho voz. Se o produto tivesse boquinha, né? Dá um produto lá com uma boquinha, ele resolvia, não tem. Alguém fala por ele. Nós falamos por ele. Então, assim, eu tenho que ter pouco distribuidor. Para ter pouco distribuidor, a penetração, né, o shelf share, o share of wallet, vamos dizer assim, tem que ser alto. Aí a lealdade tem que ser alta. Então você começa a ter um tipo de gente com você que, se não falar aquilo com uma profundidade tal, não consegue aderência, cara.
Não consegue. Deixa eu até te fazer Tem. uma outra pergunta que eu não sei se você Ah, pode responder. Se você não puder responder, de claro. boa, se só fala, esgoda essa, eu pulo. Mas Tá bom. dentro do negócio da Andermatt, Uhum, vamos falar assim de canais praticamente exclusivos, que é o que você está falando, uhum, pontos de vendas que falem a uhum, tua língua e não que o uhum, agricultor uhum, venha comprar, e sim o consultor da distribuição é que vai uhum, vender. Quantos por cento do uhum. negócio você acredita que está formatado nesse tipo de distribuidor mais fidelizado à Andermatt? Eu diria hoje que eu não acredito em exclusividade como clássico, né? Porque eu acho que deixa a gente mais preguiçoso. Mas preferência, E falando a suporte e a língua, gente ter pelo menos mais do que 60, 70% da prateleira é o que a gente busca, né? A gente busca isso. Eu diria para você que 50% do nosso negócio hoje são em canais extremamente alinhados, pô, né? E o fantástico, que, cara. e o que não é alinhado, Goda, e nós só estamos lá investindo porque a gente acredita que vira, entendeu? Você Isso sabe, leva também a uma estratégia assim, nós praticamente não estamos em nenhuma plataforma, nós praticamente não estamos em nenhuma grande cooperativa, porque a gente precisa ter esse. Não estou dizendo que eu tenho nada, pelo contrário, né? A gente tem uma. Todo cliente é bom no final do dia, mas esse modelo você tem que ter essa responsabilidade. Então, você pega distribuidores, né? A Orosafra, Ciarama, grandes distribuidores, que a gente tem praticamente, sei lá, não dá nem 100 porcentagem, mas toda a preferência está com a gente, né? Na 63, a gente está com 3 distribuidores no caminho de fazer isso, né? Que eu entendo que é Fiagri, o Agrofértil, Plantar. Então, a gente acredita que pode sim ser um grande provedor daquele canal, como porque nós, por uma característica da empresa, produtos são proprietários, pesquisa própria, cepas exclusivas, tecnologia única, formulação única. Então, não tem B2B. Nem não compro de alguém, do outro. No final, você tem 5 empresas vendendo o mesmo produto como fala, rótulo uma diferente. commodity, Né? né? Tá, cara, é outro caminho. Então, nosso modelo preconiza isso. Buscar parceiro. Nutrinorte é o canal de banana de Santa Catarina. Praticamente só nós somos biológicos. Então, a gente procura. Bortoluzzi, estava esquecendo, temos outros fornecedores e não tem problema. Acreditamos que lá não é preciso ter tudo, mas a gente tem que ter gente que viva o mesmo Sabe, propósito, que a cultura tem o mesmo propósito. no Então, é um gerenciamento jogo grande, cara. No gerenciamento É um jogo grande. território que eu faço, É. Gajardoni, Uhum, eu não uhum. falo em exclusividade 100% não, cara, né? É, Exclusividade 100% a gente tem no nosso casamento, né? Porque normalmente dentro das regras normais aí, se a gente não for exclusivo, nem a mulher é exclusiva, o casamento normalmente acaba, né? Dentro da vai naufragar, né? normalidade, né? Vai naufragar, Agora, né? eu peço pro cara ter trinta Uhum. por cento de custom share. Pô, se ele tiver, Gajardoni, 30% de custom share com uma boa cobertura de área, porra, o cara nada de braçada. Agora, não Vai adianta você ser ter trinta por lembrado. cento de nada, né? Trinta por É, cento de nada é você nada. é nada, mas você vai ser, se você for relevante, você vai ser lembrado, você vai estar na baila, porque assim, o que aconteceu com o biológico nos últimos 5, 6 anos foi um pouco o que aconteceu com a Adubo Foliar há 20, né? Que chegou a ter 2.000 empresas do Foliar. Então, isso traz, é muito difícil o cara entender quem ele quer como parceiro dele, por quê? Né? Vira um negócio assim, se o cara fala assim, ó, vou abrir minha agenda para receber empresa de biológico, meu irmão, ele vai trabalhar dioturnamente, um diretor comercial, um gerente de compras, dioturnamente o ano inteiro. Só recebendo o cara que todo dia vai estar lá. Então, assim, é muito complexo, mas você tem que ser relevante. A palavra mais importante da exclusividade é relevância. Eu tenho que criar para o meu distribuidor uma capacidade de recompra do agricultor tão grande que o cara fala, eu quero desse aqui, tá? Não quero aquele outra cor, não. Eu Esse aqui quero que eu ser quero, viu? interessante e não ser interesseiro, né? Exato, exato. Eu quero desse aqui, ó. Aquele lá tem uma bandeirinha da Suíça. Eu quero esse aqui, tá? Tá bom, Sabe, né? Aí o cara vai me comprar, cara. já que Caso contrário, ele vai ficar batendo bunda. a gente está entrando na conversa dos biológicos, né? Uhum, uhum, Eu ouço falar o seguinte:
Uhum. Biológicos é muito difícil de trabalhar, porque hoje tem muita empresa genérico de biológicos, não sei o quê. Você trabalhou com fertilizante, Uhum. você trabalhou com defensivo, você trabalhou com semente, hoje você está com biológico. É tão difícil Uhum. assim trabalhar com biológico ou no final é tudo a mesma Uhum. coisa e a gente só precisa ter o conhecimento, o posicionamento Uhum. e um portfólio, né, com o É. nicho de mercado que você quer trabalhar, né? Uhum. Eu acho, Esgoda, que quem fala que é difícil o segmento que está, é um pouco de dourar a pílula do ponto de vista de dizer que é mais importante do que realmente é. Eu tenho uma visão seguinte: é diferente, muito diferente, mas muito diferente. Mas isso, como eu fiquei 6 anos no varejo, e eu trabalhava com tudo, eu vejo cristalinamente as diferenças. Então, por exemplo, e aí sim, você chega num ponto muito importante agora, que é a comoditização de produtos biológicos. Eu vou separar a resposta para ficar clara meu posicionamento. Quando a gente participou lá na Singenta ainda, de um projeto para integrar seeds e crop, que era um projeto chamado Fórmula 1, eu era líder de pessoas desse projeto. E o Cláudio Linhares trabalhava, tinha outros colegas que trabalhavam. E eu lembro que eu dioturnamente falava, porque eu cuidava da RH da seeds, e eu falava assim: o vendedor de semente não é o vendedor de crop. Não é. Ponto. Não é. Né? Não é. E aí isso foi uma briga enorme. Ah, não sei como foi exatamente o resultado, agora, depois de muitos anos, mas eu saí frustrado com o caminho que a gente tomou muitas vezes, que era um caminho de ajeitar e não de falar. João é João, Manuel é Manuel. Agora, biológicos, você tem que entender o seguinte, e eu acho que é importante. O biológico que funciona no Mato Grosso não necessariamente funciona no Paraná, na mesma proporção. Então, é uma questão técnica. A outra coisa é que tem tanta coisa ainda que um biológico faz, meu irmão, que a gente não está em 10% da potencialidade de uma cepa que ela pode estar fazendo. Você compra um nematicida, vou dizer para você, o nosso principal nematicida aqui no Brasil, ele é um fungicida na Europa, ele é um bioestimulante na África do Sul. E eu vendo aqui como nematicida. E aí, por que eu vendo como nematicida? Porque o maior mercado do Brasil é nematóide. Mas o cara que está levando aquele produto, ele está levando sem saber. E cabe ao nosso time contar um produto que vai ser muito bom contra doenças e vai ter um baita efeito estimulante. Então você fala: peraí, como que é isso? Então, assim, se o cara entender, achar que vender biológico é pegar uma pasta, fazer o cara crachar do SKU, o cara crachar da proposta de valor e ir lá vender, tá morto. Porque ele vai ter que quebrar um paradigma gigantesco. Então, nesse sentido, parece mais sementes. Eu estou Parece mais vendo sementes. representantes de Uhum. sementes, né? Não Uhum. CLT, mas representante, Uhum. trabalhando com duas Uhum. pastas, a semente ou até três pastas, a semente, Uhum. nutrição e biológicos, né? Uhum. Você acredita que isso dá certo? Eu acredito. Eu acredito que dá certo. Eu não tenho essa experiência. E aí eu tenho que responder não como pela minha empresa, pela nossa empresa apenas, mas pelo negócio. Eu gostaria de ter um representante misturado sementes e biológicos. Gostaria muito, Porque eles se porque eu acho que complementam. se complementam e muito, né? Porque eu acho que acredito e depende muito da empresa. E agora eu vou falar. No caso da Demate, a gente tem soluções desde o pré-plantio, né? Desde da aplicação empalhada até o biofungicida. Então, passando por tudo, por tratamento de semente, nematicida, blá, blá. Então, assim, eu vou em todas as fases do agricultor, a gente consegue ter touch point de visita, proposta de valor, fechamento de negócio, recompra. Então, se a gente quiser cair no nosso portfólio, estamos o ciclo todo. Aonde que pega ainda? Porque a adoção do biológico perto de uma semente é pequena, ainda é pequena. Claro, não estou falando de Brad e azospirina, estou falando de biológicos mais elaborados. Então, se eu tenho um cara de semente, a minha penetração naturalmente será maior, porque o cara vai ter mais acesso. O cara semente de milho, ele vende para todo mundo que planta milho. É potencial cliente. Biológico não é potencial para todo mundo que planta milho biológico. Mas será se esse cara for comum? Qual que é a dificuldade, Isgorda? Aí sim, aí vem a questão da gestão. Como que esse IRC
vai gerenciar seu tempo. Quando eu cheguei na Andermatt, o modelo era 100% RC, Uhum. né? Hoje nós estamos 80% CLT, 20% RC. Esse Ainda RC, tem se os ele RC. quiser, ele pode ter uma outra pasta? Pode legalmente, né? Até senão ele seria RC. Né? Legalmente, como eu sou de RH, tem que responder a resposta trabalhistamente correta. Ele tem que ter, sem RC. Por outro lado, o cara tem que ter o foco para fazer. Não adianta Então, por pegar exemplo, 10 né? pastas aí, né? Não adianta, meu irmão, não faz nenhuma. Vou te dar um E por exemplo. isso que eu digo assim, Eu estou pode falar. fazendo uma consultoria que é muito rara de fazer em todo o meu tempo de trabalho. Eu Uhum, acho que é o único que eu saí fora do agronegócio. E às vezes não é uhum, muito diferente, que é uma consultoria de consórcio. E aí o sim, representante tem três pastas de consórcio iguais para vender a mesma carta de crédito. Eu falei o seguinte, pô, mas aí o cara vai vender o quê? Aquele que tiver condição comercial, pagando mais alguma porcentagem para ele, aquele que tiver mais atrativo no mês. E você fica para trás. Não existe aquele foco que você está falando, né? Então, para dar aquilo ali não. foco é complicado, né? Você ter um CLT É, basicamente quase que exclusivo, né? Para poder uhum, um uhum, RC quase exclusivo para poder dar foco. Também não é fácil, né? exato. Às vezes E muitas aí, empresas buscam esse RC porque não conseguem, querem até que ele tenha outra pasta, porque não conseguem financeiramente trazer ele para o uhum, negócio, né? Então, quando ele tem é. uma outra pasta, agrega valor, né? Por isso que eu digo que depende da empresa que você está, a estratégia que você tem. Eu não sou uma pessoa de dogma, né? Não tenho esses dogmas que só faço isso, etc, etc. Mas eu vejo, por exemplo, uma empresa que trabalha com produtos genéricos, genericão, né? Ou de nutrição, genericão, ou de adubo, genericão. O cara pode ter tudo, não tem problema, né? Ele vai fazer trading, ele não vai fazer venda consultiva, é trading. O cara pede a molécula, ele oferece, mas, por exemplo, vou dar um exemplo bem clássico, tá? Escuta, biológicos. Nós temos uma Bovéria. Não tem produto mais comoditizado em, em biológico que Bovéria. No Brasil, ano passado, tinha 93 empresas vendendo. Deve ter umas Nossa. 120 agora. Tem 120. Bom, beleza. A nossa Bovéria é uma Bovéria que vem da África do Sul, fabricada na África do Sul, cepa exclusiva, a concentração exclusiva, a agressividade, características, como veio da África, únicas. Beleza. E ela tem uma resistência, rusticidade enorme. Então, a mistura. Então, por exemplo, muitas vezes fungicidas, que, lembra a história antes? Não põe fungo com fungicida, morre. A nossa bovéria, em 90% dos casos, não morre. Tá? Não morre. Não morre. E isso Então, é isso muito diferencia ela importante, né? completamente. Não, não, e 2 anos shelf life, tem várias coisas. Mas eu quero dizer para você, quando a gente faz agora uma tabela, nós temos, graças a Deus, a Andemate é uma empresa de pesquisa, então a gente tem que, eu gasto uma banana de dinheiro com isso. Uma tabela de compatibilidade de, sei lá, 80% dos principais químicos do Brasil. Aí eu falo, esse mancozeb pode, esse não pode. Esse, claro, não quero também entrar nisso, mas nós sabemos. Esse clorotranil que vem da origem X, não pode. Esse clorotranil da origem Y, pode, porque não é o Entendi. ativo, é o inerte, é a formulação. Então, imagina se dá na mão de um cara vender que não vai ter esse cuidado. Imagina, Esgoda. Não tá O nem cara aí, chega lá né? e toca o pau, toca o pau, toca o pau. Cara, uma boveira dessa nossa, demorou 20 anos para fazer, né, que tem que ser diferencial. O cara vai lá e mete um produto agressivo, que vai matar ela. E ela teria 90% de produtos ok. Bicho, não pode. Imagine uma bovéria feita em condições não tão boas, ou não uma cepa não tão rústica. Vai morrer com 50% do produto. Então, imagina, cara. Muita, Então, muita diferença de preço, Gajardoni, que faz com que esses caras sobrevivam vendendo assim? existe duas coisas que eu entendo, tá? E é quando a gente fala da comodização, e eu esqueci de falar a segunda parte da história. Quando você entra, e o comprador, o agricultor também vai ter que evoluir, que se ele compra uma commodity também, um biológico, e ele fala assim, ó, eu quero Bovéria, e ele põe na régua igualzinho, quando você coloca a comodização na compra, você invariavelmente
vai favorecer as empresas que estão commoditizando a venda. Quando você fala que o cara tá, quando o agricultor se torna um comprador de princípio ativo, ou seja, cepa, nem cepa, espécie, que o segredo é a cepa. O que vai Certo. acontecer? Invariavelmente, ele vai selecionar fornecedores também de espécie. Vou dizer uma coisa legal, né? Ó, tirando eu e meu irmão, tá? Esquece o Beto Gajardoni. Homo sapiens, é? Ou melhor, vamos tirar a gente. Canis familiares. Canis familiares é tanto o Rottweiler quanto o Pinscher. São canis familiares. Bacillus amiloquefáceis. Bovéria baciana. Para defender sua casa, você quer qual? Você quer o Rottweiler. E para o cara ir para ter só para encher o saco da mulher, você compra o Pinscher. E se o cara quer ter uma para a filha brincar, você vai ter, sei lá, um Luluzinho da Pomerânia. Na espécie é tudo igual. Mas o Então, quando o cara agricultor, compra. ele está conseguindo entender essa diferença quando o teu consultor para na frente dele e reza para ele esse verbo que você rezou para mim, o agricultor Sim, compra isso pagando um pouco a mais, um plus? aí que vem a estratégia da empresa. Não todos, e nós não somos para todos também. Nós não Perfeito. somos para todos. Não somos. Você não Então, o precisa cara ter fala assim, ó, 100% de share, né? não precisa. Porque, assim, de fato, se o cara não for botar uma estaquinha, se não for medir o peso, se não for ver a qualidade intrínseca do produto, cara, faz sentido ele comprar Andermatt. Faz sentido. É muito semelhante, né? A forma de trabalhar que a gente chama o modelo formiguinha, né? Vai, põe lado a lado e tal, edita, colhe, pesa Cara, de semente, é de isso. uma nutrição É e de igual. um biológico, né? E não pode ser diferente, porque é a língua do agricultor. Então, eu te digo, aonde vai voltar agora na pergunta original sua? A falar da comoditização. Qual que é o grande problema? Tem muita empresa entrando, e aí entra as pequenas e as grandes multinacionais, entre a Singenta, Corteva, Basf, agora comprou a Bytec, enfim, entre outras, né? E ainda não deu tempo, né? A Andermatt tem quase 40 anos de pesquisa, né? Fora as empresas que ela adquiriu, que são todas puro sangue biológico. Então, deixa eu ver, esse fungo começou a ser produzido em 71, lá na Ah, África. Entendeu? Então, assim, é uma outra história de alguém que abriu a empresa faz 3 anos e está bombando. E está tudo bem. Né? Bacilos, Venenosidade de Berlim, década de 70. Então, beleza. E não é, né? De novo, gente, não é melhor ou pior. É estratégia e característica. Quando você vai começar um portfólio, você faz o quê? B2B, normalmente. Você não deu tempo ainda de formar uma legião de. Vai fazer? Vai fazer. Não tenho dúvida que as grandes empresas farão, e as pequenininhas aí vão ter que ver qual que é a estratégia. Se você realmente preço baixo e produtos genéricos, né? Ou se vai para evoluir. Então, quando você entra, começa a ter muito produto igual no mercado. Então, quando você vai lá ver, no final é a mesma cepa, não espécie, cepa. entendi. Mesma cepa varia, e às vezes mesma produção. De repente, uma empresa produz para cinco que estão vendendo É. igual. Aí, cara, como é que você diferencia? E Como é que o faz marca distribuidor, própria para revenda pequena. white label, white label. E aí, como é que você vai lá e diferencia? Eu falo com os distribuidores que estão com a gente assim, ó, você quer uma empresa para estar daqui 30 anos? No caso da Andermatt, já está sendo vendida para os empregados. 45% está na mão dos empregados. Vai chegar a 60%. Família está saindo. Só falta o fundador, que é o Martin Andermatt. Está no conselho, esse sai, aí a empresa fica dos empregados com o golden share de não ser vendida. Né? E ela investe 90% do lucro em pesquisa. É um modelo. O Quantos cara, anos tem de Brasil a Andermatt? ela começou com o nosso colega, que talvez você conheça, o Marcos Ritter. Nossa, conheço muito. Lembra do Ritter? O Lembro, Ritter lembro. começou, quando teve o surto da Helicoverpa, a Andermatt fornecia a Copert e a FMC com dois produtos, Diplomata e Helicovex. Aham. Então, ela fazia B2B, que ela entrou vendendo para as empresas no sul da Helicoverpa. E trouxe o Marcos Ritter. E o Marcos começou a montar um negócio e formar portfólio atrás. E eu substituí o Marcos em 22, quando ela começou a ter atração comercial. Não Até então, tem, estava formando não tem portfólio. 10 anos ainda. Se você contar desse período, tem 10 anos. 10 Se anos. contar de quando a gente veio da tração comercial, que foi minha missão, né? Transformar o portfólio em tração.
Aí somos a quatro mais forte no mercado, em termos de participação, presença, construção. Antigamente, o Marcos é um cara de pesquisa, né? Então, ele é muito desenvolvedor. Então, e agradeço muito a ele de ter ajudado o portfólio, junto com Que... os pesquisadores. Me diga Mas uma é outra coisa, pegada. o que Ah, que você acredita, vamos falar em 10 anos, né, que o uhum, mundo dos biológicos vai estar uhum, tirando ou participando no uhum, mercado de uhum. defensivos, né? Porque a gente vê biológicos aí vindo no controle da erva daninha, vindo numa série de outras coisas aí, né? E novas Sim, tecnologias. sim. O que que você Uhum, acredita nesse mundo de defensivos assim, no teu feeling aí que esse uhum. mercado vai É, para o mundo dos biológicos? Quantos por cento é, no Brasil eu, aí, vamos falar, né? agricultura tropical, é muito importante isso. São É. duas coisas que vão envolver muito esse negócio. Primeiro é a demanda do consumidor. Ah, mas o nosso produto é soja. Ah, mas o nosso produto. Calma, calma. Então, assim, tem uma demanda que vem forte para a questão de regenerativo, menos produtos químicos, ah, menos impacto, né? Então, isso é um caminho que vem do lado, vamos dizer assim, de fora, porteira fora. Porteira dentro é performance, performance pura. Então, naturalmente, hoje, quem entrou nesse mundo entendeu que você consegue conduzir com um custo semelhante uma lavoura mais segura e mais produtiva. E isso é inexorável, Esgoto. Então, naturalmente, o que que eu. E aí tem o desafio. O desafio é: nós não podemos tratar biológico ou químico. Todo mundo simplifica. Lembra a história é, começaram a falar agora, não, eu vou extrair um produto do biológico que vai ser agora o metabólito, tal. Metabólito é a extração de um produto e sintetiza no químico. Vai virar químico. Porque o biológico, a beleza é ter um organismo inteiro trabalhando, não um metabólito. Tá? Então, eu Entendi. vou voltar. Minha crença é que esse mercado vai dividir. Ele vai ficar em 50% num prazo que não é de 5 anos, não é, mas não é de 50. Então, claramente, essa virada vai existir forte se a gente, né, não perder um pouco. Não, vai acontecer. Pode demorar Hoje a muito, gente não chega a 5%, né? 5, 6%. Estamos falando de um mercado aí de 800 milhões de dólares no Brasil para um negócio, sei lá, de 20 bi de químicos, né? Então, ainda bastante pequeno e é natural que seja isso. E eu acho que vai ter que vai dividir, não tem como. A outra coisa importante é quando você pega uma molécula química que é facilmente copiável, facilmente escalável, né? Imagine, isso está destruindo a pesquisa no médio prazo, porque ninguém vai ganhar dinheiro mais, É. né? As empresas precisam trabalhar. Biológico é desenvolvimento como se fosse um desenvolvimento genético, melhoria de indivíduo, avaliação de competitividade, aí você seleciona por performance, características observáveis positivas. Então, imagina que é um passo atrás num processo de desenvolvimento tecnológico, só que vai trazer resultado concreto. Exemplo, não vejo hoje alguém pensar em tratar cigarrinha sem biológico, lagarta sem biológico. O pessoal faz, mas se botar no lápis, o que perde, o que custa, está perdendo tempo. Nematicida, sem biológico, né? Resistência seca, sem biológico. Então, assim, cara, tem muitas coisas hoje que você não consegue mais. Controle, por exemplo, HF, que é um mercado maravilhoso, né? O cara ficar no risco. E se chove 4 dias? Resíduo químico é lavado, se não for sistêmico. Biológico, normalmente, residual o dobro, o triplo. Então, você começa a ter vários motivos dizendo o seguinte: qual que é a barreira? Na minha opinião, né? É você construir produtos que provem ROIC. Eu uso 10, eu colho 15, ganhei 5. E Entendi. o químico pode custar 8 ou 12, mas ele ganha, sobra menos que 5. Aí vai virar chave. Só quando os produtos realmente gritarem e as técnicas gritarem. E isso vai caminhar muito rápido. Você estava Porque nenhuma falando empresa é aí, bobinha, né, esposa? você estava falando Hã? aí, eu estava É, pensando o quanto que é. esse time seu tem que estar preparado tecnicamente, cara, para essa base de argumentação, né?
Então, o É muito. investimento que vocês têm que fazer na parte técnica, que é o que eu mais acredito, né? Eu digo pro cara, não adianta você vir É, aí quer fazer é, treinamento de vendas é. comigo se teu time não está Uhum. preparado tecnicamente, né? E eles É. acham que estão, mas não estão, né? O pessoal Não estuda estão, muito Eduardo. pouco hoje, né? Tá estudando pouco. O Gajardoni, nós estamos É. indo aí para 1 hora, o tempo passa rápido, né, cara? Estamos indo para uma Boa, é hora um de papo conversa. gostoso, né? É Vai um papo rápido. legal, né, cara? E eu queria, assim, que duas considerações Hum, suas aí, né? A primeira delas hum, é, né, em relação a esse menino novo. Esse menino que uhum, está se formando, principalmente explorar um uhum, pouco esse lado uhum, seu de RH aí, né? O que que você uhum, deixaria de mensagem para esse uhum, menino novo que está aí no campo uhum. aí? Eu acho que tem que começar bem cedo na faculdade, tem que ser curioso, muito curioso e muito dedicado. Aquele cara que desde o começo está pegando estágio, aquele cara que bate na revenda e fala: posso andar com o teu vendedor aí? Me manda um certificado para a universidade que eu vou andar contigo. Esse cara novo na faculdade, ele tem que estar conectado ao negócio. E não digo só as empresas de negócio de venda, não. Há uma empresa de pesquisa, há uma Embrapa, há qualquer uma das empresas hoje, que nós temos vários influenciadores trabalhando com isso, precisa. Isso, para mim, é fundamental. O nosso modelo de pesquisa e desenvolvimento, como você está falando, Esgoda, a gente, em vez de ter um instituto central aqui, a gente opta por fazer convênio com a universidade. Nós pegamos de Bandeirantes, a Unemat de Nova Mutum, você tem duas em Minas Gerais. Então, em vez de ter onde que é o nosso laboratório? É na universidade. Então, a gente tem um convênio lá com o professor, que nos facilita, os alunos, a gente favorece os meninos a trabalharem. Nova Mutum, nós temos lá um container na Unemat, que tem um laboratório dentro, que os alunos usam. Então, a gente acredita na pesquisa integrada, empresa, academia, para que funcione. Então, para o cara da universidade, é ser curioso e ser disponível. Vou lá, vou fazer e tal. Quando o cara se forma, se ele fez isso, dificilmente ele vai estar sem cadeira. Pode escrever. Pode escrever. Você está Esse chamando, cara sem cadeira. você está falando uma coisa que você É, é de origem é, italiana, você está falando uma sou. coisa que a gente chama italiano de gringo, né? Que o gringo fala, né? Tem que ter voia, Uhum. né? Tem que ter Tem que ter vontade, né? voia. Isso aí. Tem que ter É. voia. E tem que ser curioso. Quero saber, quero aprender. A galera que está jovem, né, aí sim é uma coisa importante, né? Você falou, hoje eu estava discutindo de manhã com os colegas da empresa, nessa reunião aí, falando sobre algumas coisas do. A gente separou os países do Sul, que parecem mais, né? Quem apanha mais, né? O Sul apanha mais que a Europa, né? E que os Estados Unidos, né? Então, falando assim, ó, cara, como que você faz para a molecada hoje ter vontade, ou para os empregados terem vontade, né? Eu acho que tem que ter um tripé, né? Você tem que pegar esse menino e falar assim, ó, beleza, que nível você quer ser? O que que você quer ter de autonomia no seu trabalho? O que que você quer ganhar de remuneração no futuro? E trabalhar essas duas etapas, dando reconhecimento etapa a etapa do que ele faz de bom. Então, reforço positivo, reforço negativo, no sentido do caminho dele. Então, falar para o cara, meu amigo, você não vai ter grana sem você ter conhecimento. Você não vai ter, perdão, você não vai ter conhecimento se não tiver esforço. E você não vai ter autonomia para decidir sua vida se você não tiver nem conhecimento e nem grana guardada para falar, mandar teu chefe que está te tratando de uma maneira errada para aquele lugar e se posicionar numa. Se você não puder demitir seu chefe, você está ferrado. Então, eu acho que a gente tem que ensinar os moleques a ser, cara, você quer ser isso, você quer ter isso. E, de novo, cara, não é para todo mundo. Não Não é vai mesmo, ser. né? Parece que está Não sendo é. cada vez mais para menos gente, né? Então, mas aí, de novo, volta no líder, né? Nossa responsabilidade. Será que nós estamos fazendo isso também? Será que a gente está estimulando isso também para a nova geração? Né? Se eu estou a 40, eu estou a 30, será que a gente está fazendo isso? E não adianta culpar a geração, cara. A geração ela vem no pacote. Nós que começamos lá atrás, que eu me lembro que para minha esposa, que eu já namorava, me achar, ela tinha que ligar ou na revenda ou no hotel. Que um dia na semana ela me laçava, né? Eu morava em Goiás, algum dia ela falava assim, ó, ou vai dormir em Acreúna, ou vai dormir em Montevidéu, ou vai dormir em Goiatuba ou em Rio Verde, ou sei lá, vai dormir em Tumbiara. Onde esse louco É. passar, o hotel tá sabendo. Ó, liga para casa. Você sabe que Então, tem uma bicho, o coisa que chefe. eu já falei várias vezes nas conversas que eu tive com outras pessoas aqui, que são mais de 70 entrevistas aí, Aham, e eu sempre digo o seguinte, que é um chavão, né?
primeiro, eu não vi meu filho crescer. Ponto. É, Segundo, que a solidão de um quarto de hotel frequentemente é a nossa companheira, né, cara? muito, Então a muito, gente passou muito muito. por isso e não me arrependo nem um pouco, porque a gente pôde Não, que se isso. desenvolver, né? Mas outra coisa que eu queria, a segunda parte que eu queria, né, Claro. levantar contigo aí para a gente, né, encerrar nosso bate-papo agradável aí é o seguinte: Uhum, a gente, né, sempre procura fazer o melhor que a gente pode para ganhar mais participação, mais visibilidade e tudo esse tipo de coisa. Você uhum, acredita, e você me vendeu hoje uma Andermatt muito diferente daquilo que eu pensava. Então eu comprei uma outra Andermatt. uhum, Você me vendeu uhum, ela. E uhum, quanto que você acredita que você vai conseguir uhum, chegar de share daqui a uhum, 5, 8 anos? Aonde que uhum, estaria uhum, a Andermatt nesse uhum. contexto dos Claro, biológicos? Porque eu não é. acredito muito nessas empresas que Uhum, estão naquele outro rumo de trabalho que você estava fazendo. uhum, Eu acredito uhum, nesse rumo uhum, de trabalho aí de uma empresa aí com uhum, mais de 40 anos de uhum, mercado fora, uhum, né? uhum, Então você vai disputar, mas porém isso também vai te obrigar a buscar maiores uhum. distribuidores, né? Para você buscar talvez o share, se é que você quer um share maior. Qual é o share Uhum. que você gostaria de ter daqui a É, 5, 8 anos? te falo, né? Nós temos um plano de 5 anos bem calibrado para isso. Então, se o mercado continuar crescendo no CAGR que ele está hoje, né? Vamos dizer que está entre 16, 15 a 18%, mais ou menos. Vai chegar a um mercado por volta, né, de 10 bi, talvez. É um pouco do que a gente está enxergando agora. Uma coisa que nós sabemos, Igor, é que nós não queremos ser o maior. Não é, não é e não pode ser a obsessão. Não é. Então, se a gente chegar com 5% de market share em 2030, isso vai representar aí talvez 350, 400 milhões de faturamento, e a gente tiver conseguindo ter distribuidores alinhados com a gente, né? Parceiros falando em nome da nossa empresa, defendendo ela, gerando recompra, criando lealdade para o distribuidor no campo. Um time que se estabilize para aprender e trabalhar. Como eu te falei, a empresa sendo vendida para os empregados. Então, os caras comprando ações para se manter muitos anos, né? Então, eu acredito que é o que nós queremos chegar. Ah, mas você não quer ter 20% de market share? Se eu tivesse sentado, talvez, em outra empresa, com outra cultura, com outra pegada, talvez fosse a minha meta, né? Mas a minha meta tem que ser a meta do que a minha empresa pede. Ela pede algumas coisas. E para mim é isso, participar com poucos distribuidores fiéis ou poucas cooperativas, se tivermos, e que isso reflita, num trabalho de longo prazo e de reconhecimento, recompensa, recompra e construir essa pegada. Então, assim, nós não vamos. E outra, o primeiro valor é a integridade. Então, nós não vamos vender a alma, em hipótese alguma, fazer volume. Não pode acontecer isso. Não pode. Nós somos produto proprietário. Se eu quiser multiplicar por 10 a minha Bovera que eu te falei, a minha fábrica da África do Sul não comporta. Eu tenho que fazer aqui no Brasil. Então, eu vou para cá e vou mandar alguém fazer. Quando eu mandar alguém fazer aqui no Brasil, eu dei minha fórmula para ele, que demorou todos esses anos. Então, E assim, nem, não é e nem estratégico garantiu a também. qualidade, né? Não, não, exato. Então, não é essa. Por exemplo, a produção no Brasil que nós estamos desenvolvendo é com a Schaeffer. Nós temos um acordo de cooperação com a Schaeffer gigantesco, que ela vai produzir para nós 2 produtos aqui no Brasil. Estamos há um ano estabilizando a produção. Não deu ainda. Mas nós vamos ter produtos feitos da Andermatt no Brasil. Nós temos um produto feito aqui no Brasil, com ativo da África do Sul. E 2 que a gente faz, que nós vamos fazer aqui na Schaeffer. 2 ou mais, baseado em bacilos. Mas nós tomamos mais de um ano. E nós temos um grau de parceria, intimidade, confiança na Schaeffer, que é que ela vai ser a nossa fornecedora, mas eu não vou fazer um B2B com outra companhia, Entendi. porque aí não vai ser meu competidor, com a minha tecnologia. Então, não é o nosso caminho ser desse tamanho. Por isso que a gente não pode, tem que escolher o acesso. Agora, Perfeito. se o meu sapato tivesse numa empresa, falasse, ó, o caminho vai ser ter 20% de mercado, porque você vai defender, porque beleza, cara, aí o desenho tem que ser outro. Você tá com que Aí, idade, aí Gazardoni? 56. 56. E na cabeça você vai até quanto? Na tua Cara, ideia? a minha filha tem 13. A minha resposta é essa. Vai longe ainda.
Ah, eu vou muito longe, cara. Eu vou, se Deus quiser, né? Tiver saúde, e etc. Porque assim, eu brinco, né? Dia atrás eu desci em Cuiabá, fui até Rondônia com a moçada. Turminha de 30 anos comigo. Cara, o pique estava igual. Não vou dizer que está maior, que eu vou ser arrogante, não é isso. Mas vamos sair a 5? Vamos sair a 5. Vou te dar Vambora. uma notícia boa. Eu tô Ah, com 6,4, cara. um sessenta pouquinho e mais, pô. quatro E digo pra você, me sinto como um cara de 45, né? Então, ainda tenho Isso. físico, ainda tenho Isso. vontade, né? Então, enquanto a gente tiver vontade e físico para trabalhar, nós estamos nesse jogo Claro. aí, né? A hora que não tiver mais físico, aí é outro, né? É. Não, e vai migrando, né, Esgoda? Eu, quando olho assim, ó. Ah, mas e daqui 10 anos? Pô, daqui 10 anos, o meu chefe, né? Meu chefe é o Globo Show. Entrou com 19 e está com 56 também lá. Mas o cara que é conselheiro nosso é um inglês, gente boa pra caramba. Chama Graham Golding. É o conselheiro aqui do Brasil. Me ajuda muito, muito parceiro. Ele está com 65 a tua idade. Ele migrou para ser conselheiro há 3 anos atrás. Ele é diretor de portfólio global. Hoje ele é conselheiro. Olha o prazer do bicho. Eu trabalho, reporto para ele, reporto para outro, né? Troco ideias com ele, divido as ansiedades, blá, blá. Então ele vive, né? Mas O não está cara na vive o intensidade que eu negócio estou. também, né? É. E não está na intensidade, né? Por isso que eu É, falo, quem sabe daqui uns 10 anos eu diminuo um pouco a intensidade para ajudar outros, né? Beleza, mas daqui 10 anos ainda. ainda está longe. Galerdoni, eu queria te É. agradecer aí pela oportunidade que você deu, né, ao Agrocanal Uhum. LFZ Consultoria de passar todos esses insights aí, as tuas experiências aí para poder ajudar muitas pessoas que nos Uhum. escutam, né? Então, muito Uhum. obrigado aí por ter participado desse bate-papo aí comigo, né, e com essa galera que nos escuta. Então, faz favor, teu recado final aí. O meu recado primeiro é agradecer você, né? Muito, né? Agradecer muito, porque é uma honra estar aqui, estar contigo, né? Você é um amigo de amigo, não pode dizer que a gente nunca trabalhou junto, né? Então, mas nós somos conhecidos e respeitados e se ajudamos há muitos anos, né? Isso é muito gostoso. Né? O Beto é mais teu amigo, trabalhar junto, sofrer junto na trincheira, né? E É com isso quem é aí. amigo do Beto é meu amigo. Então não tem erro. Uma coisa importante que eu gostaria de mandar para o pessoal é de verdade um pouco. Olhem, se espelhem na galera, trabalhem, formem as pessoas, né? A obsessão tem que ser formar as pessoas, né? E não por nada, porque vai dar mais resultado. E talvez o que você falou de desenvolvimento, Esgoda. Não deixe de ser curioso, não deixe de ouvir, de participar, de estar junto. Isso é o que transforma a gente jovem mais tempo, né? Tá ligado, né? O pessoal fala, mas você se envolve nas coisas ainda? Muito, muito. Mas você fala com o servidor, quero falar. Meu celular, todo mundo tem na empresa, todo mundo. E eu entrevisto do AT até o diretor, não todo mundo, porque você tem que estar disponível, disponibilidade é um valor. Então, tenha curiosidade, vontade e seja disponível, que as coisas com certeza vão colaborar para você crescer. Perfeito. Gazardoni, obrigado, muito obrigado pela tua participação, né? Agrocanal, né? Obrigado. LFZ Consultoria, vivendo o agronegócio com você, meu amigo. Por quê? Porque o agronegócio é o nosso negócio e o agro não para. Gazardoni, obrigado, um abraço, meu amigo. Fique com Deus. Valeu.